Bem-vindos, amigos, ao canal Cabaré do Delegado. Vou explicar primeiro o porquê do nome e também a seguir qual a vocação, né? Para que foi criado esse canal. Em primeiro lugar, o nome eu escolhi porque eu achei que seria interessante lidar com essa coisa do humor e da ironia, né, envolvida nisso, porque é um delegado, eu sou delegado de polícia aposentado, tenho mais de 20 anos de atividade na Polícia Civil, inclusive trabalhei em mais de um estado no Brasil, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, eu sempre quis criar esse canal, mas pelas coisas que eu ia dizer aqui, inclusive pelo nome que eu escolhi, né? Eu sei que seria bastante complicado para a minha vida profissional. Eu poderia ter a minha vida profissional destruída, né? Por conta das coisas que eu sei que eu vou dizer aqui. E também pelo próprio nome do canal. Mas é interessante que no país em que a gente vive, a escolha da palavra errada, uma piada ou uma opinião sobre uma figura pública e política, né? Muitas vezes ela é mais danosa à sua vida, à sua liberdade, do que você praticar tráfico de drogas, você roubar dinheiro dos aposentados, né? Do que você matar pessoas. Então, por isso a questão do nome, né? Eu fiquei pensando assim, poxa, se um senador pode guardar malas com 5 milhões de reais em um apartamento e depois ainda ser escolhido para ser um secretário de segurança de um estado, né? Se um ministro do STF pode invalidar uma multa de 10 bilhões de reais, minha gente, não são milhões, não, são 10 bilhões de reais contra a JBS, em um processo patrocinado pela esposa dele, né, advogada. Veja bem, os honorários advocatícios de 20% sobre 10 bilhões são 2 bilhões de reais, meus amigos. Se o filho do presidente da República pode supostamente, né, tem que falar supostamente, receber 300 mil reais de mesada de um cara que estava roubando dinheiro de pessoas deficientes, idosas que ganham salário mínimo, por que um delegado não pode ter um cabaré, poxa? Né? Então o nome vem daí. O objetivo do canal, falar sobre política, geopolítica e tentar tirar do rosto das pessoas o véu, né? Esse véu que encobre a verdade. Porque hoje as pessoas, elas agem, elas falam, elas pensam, elas tweetam, elas postam, achando que elas estão exercendo a sua liberdade e elas estão usando a sua razão, que elas são altamente, né, as pessoas mais atuantes, assim, elas são altamente instruídas, elas sabem o que é a verdade. E o que esse canal quer mostrar é que a grande maioria do nosso povo, ele vive como marionetes, né? O tempo todo sendo manipulados, e muitas vezes, mesmo quando eles entendem a manipulação, eles não conseguem entender o manipulador, porque existem os bastidores por trás dessa manipulação, né? Então, existe a política internacional, existem interesses geopolíticos, petrolíferos, existem big techs, dezenas de outras questões que estão ali fazendo com que essa pessoa ache que ela está, né, atuando com a razão, quando na verdade ela só está sofrendo uma lavagem cerebral. Por que eu digo isso? Por exemplo, hoje, o que é considerado democracia? Poxa, no Brasil a gente salvou a democracia, não é isso? Salvamos a democracia de um golpe que não tinha um milico, né? Não tinha uma arma,
em que o povo ele não se revoltou só contra era uma revolta, era uma expressão de revolta geral do povo contra tudo que está aí. Por quê? O nosso judiciário está podre, o nosso legislativo está podre, o nosso executivo está podre, então todos os poderes foram alvo da indignação desse povo. Você poderia condenar aquelas pessoas por várias coisas, mas nunca por golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, né? E aí a gente vê o quanto uma mentira repetida milhares de vezes, como já dizia Goebbels, né? Ela se transforma em uma verdade, né? Então, hoje a gente olha para essa democracia, né, em que ministros fazem, através de seus parentes, né, recebem, porque eles são da família, né? É a mulher, é o filho, recebem milhões e bilhões em suas contas, e a gente olha para isso tudo, né, aposentados sendo roubados, e a gente diz, poxa vida, graças a Deus salvamos a democracia, né? E eu não estou aqui para defender direita, não, entendeu? Porque eu acho que uma das piores coisas que aconteceu para a direita, não estou aqui para defender Bolsonaro, porque eu acho que uma das piores coisas que aconteceu para a direita no Brasil foi a eleição de Bolsonaro. Um sujeito frouxo, um sujeito sem palavra, um militar sem honra. Mas enfim, eu vou colocar aqui, falar genericamente a respeito de algumas questões, e no próximo vídeo eu vou escolher um assunto específico. Aqui eu só estou tentando colocar para você como funcionam as engrenagens do mundo. Por exemplo, você já reparou que conforme quem é o presidente brasileiro que aperta a mão de um ditador estrangeiro, não vamos colocar ditador, que aperta a mão de um líder de governo, né, de um representante de Estado estrangeiro, conforme quem é a pessoa que aperta a mão desse representante, ele é um ditador ou ele não é um ditador. Então, de repente, se o presidente Lula está com créditos da imprensa, se ele está fazendo o jogo político direitinho, né? Se ele está servindo a manipulação mundial, ele aperta a mão de determinada pessoa e a imprensa vai dizer: presidente Lula hoje se reuniu com o presidente de tal país, presidente Lula se reuniu com o rei de tal país. Se presidente Lula não estiver bem com a imprensa e com esses interesses obscuros que estão por trás, nos bastidores, a imprensa vai dizer: presidente Lula se reuniu com o ditador de tal país. Então, por aí você já vê, é a mesma coisa que aqueles noticiários que colocam assim, foi morto o suspeito. O cara tinha acabado de atirar em várias pessoas na rua, roubou 3 pessoas seguidas, foi morto o suspeito. Dependendo do canal e dependendo do interesse político e dependendo de quem foi a pessoa que apertou o gatilho, essa manchete ela já vai ser dada de uma outra forma. Vocês entendem? Então hoje a gente vê, por exemplo, pessoas, eu acho isso extremamente ridículo, né? Porque, em primeiro lugar, vamos falar sobre essas defesas, né, de interesses e de nações, né, fora daquilo que nos interessa aqui. Você já parou para pensar por que você perde tanto tempo defendendo o Irã ou defendendo os Estados Unidos? Quem somos nós na fila do pão? Nós não somos ninguém. Minha gente, a menos que o Brasil tenha uma bomba atômica, entendeu? O que o governo brasileiro acha ou não acha sobre o Irã ou sobre os Estados Unidos não tem relevância nenhuma.
entendeu? Mas isso vira o quê? A cortina de fumaça. Estão roubando milhões dos aposentados. A CPI não chama o filho do presidente. A CPI não é aprovada, né? Um banco roubou o dinheiro de milhões de brasileiros e ao mesmo tempo distribuiu parte de bilhões, né? Bilhões. E ao mesmo tempo distribuiu parte desses bilhões entre ministros do STF, membros do Poder Executivo e do Legislativo. Mas aí, o que a gente está discutindo? Se o Irã é uma ditadura, se os palestinos estão certos, se Israel está errado. E está todo mundo assim, porque Israel, porque os palestinos, assassino, antissemita. É isso aí, minha gente. E os interesses nacionais são esquecidos. A gente, é ridículo isso, porque é o seguinte, imagine um conflito que existe desde os tempos bíblicos, né? Porque se eu for falar de Bíblia aqui para vocês, eu vou ter que pegar lá quem são os dois filhos de Abraão, né? Um deles gerado com a escrava Agar e outro com Sara, mulher dele. E aí já começa a divisão, né? Entre o que se tornou os árabes muçulmanos e os judeus, né? Então é um conflito de milênios, meus amigos. E aí pessoas aqui, esse paiseco de merda, do terceiro mundo, que não consegue botar comida decente na escola para o seu filho, que não consegue tapar um buraco na rua, estão aqui discutindo quem está certo nesse conflito. O que isso vai trazer de positivo? O que isso vai acrescentar? O que isso vai resolver? Nada. Absolutamente nada. E você já parou para pensar por que você odeia o Irã ou você ama Israel? Vou dar aqui alguns dados para vocês. Por exemplo, os Estados Unidos são considerados uma democracia por uma boa parte dessa direita bolsonarista, né? É uma democracia? Pelo bolsonarismo, os Estados Unidos são tipo assim, eles comem a merda que os americanos cagam, se eles puderem, né? Já pelos petistas, os Estados Unidos são o demônio. Eu acho que está mais para demônio mesmo. Mas assim, a grande questão é como você chama de democracia, né, os Estados Unidos, por exemplo, um país onde você tem esses milhões de pessoas que estão... É pior do que favela brasileira, meus amigos. A pobreza americana é pior do que a pobreza de favela. Sabe por quê? Porque lá eles não têm nem o barraco da favela. Lá o negócio é barraca em cima da calçada, minha gente. Esse povo não tem assistência à saúde. Enquanto isso, o governo do país gasta trilhões de dólares, né, no complexo militar, né, complexo industrial militar, para fomentar guerras por todo o mundo. Para derrubar governos, para colocar governos, para influenciar, né, na política internacional, para comprar, fomentar, distribuir armas e guerras pelo mundo. Um jornalista tenta entrar nos Estados Unidos, opa, peraí, deixa eu ver aqui o seu Instagram. Ah, você criticou o presidente Trump, você fez um meme a respeito do secretário de segurança? Pode voltar. Ah, olha, tem uns caras lá protestando lá na frente em favor da Palestina. Vê o nome deles aí, vê se tem alguma maneira da gente perseguir eles e manda eles tudo para fora do país e bota eles na cadeia. Isso é democracia, minha gente? Como é que um governo que você considera que é democracia e que tanto fala em democracia e em liberdade no mundo, patrocinou as maiores ditaduras do mundo até hoje? Por que esse governo, por que esse país, Estados Unidos, patrocinou a ascensão de Saddam Hussein? Vendeu a ele armas, fez
manteve relações econômicas durante décadas. Em um determinado momento, opa, o jogo mudou, agora Saddam é ruim. Tira Saddam, porque Saddam é um ditador, Saddam é ruim. Olha, o Saddam era ruim mesmo. Ele era um cara que ele perseguia as pessoas e ele executava, às vezes, pessoalmente, inimigos políticos. Mas se você comparar o número de pessoas que o Saddam Hussein matou durante todo o tempo de governo dele, acho que foram uns 30 anos mais ou menos que ele ficou no poder, com o número de pessoas que morreu desde a queda dele, num conflito, uma guerra civil interminável, qualquer pessoa optaria por Saddam Hussein, porque na época de Saddam Hussein, as mulheres iam na universidade, você podia ir no mercado comprar legumes sem que uma bomba explodisse, você não era morto pelo seu vizinho porque você era sunita ou xiita, né? Então, assim, essa questão dessa suposta, né, liberdade que os Estados Unidos buscam espalhar, difundir pelo mundo como sementinhas, isso é a grande falácia, né? Por trás dela existe sempre os interesses econômicos, os interesses geopolíticos. Por exemplo, você sabia que no Sudão, existe uma guerra no Sudão, ninguém fala disso, né? Existe uma guerra no Sudão que já matou entre 200 a 300 mil pessoas por baixo, uma guerra civil. Por que os Estados Unidos não estão lá para proteger as crianças, as mulheres? Por que não tem interesse? Porque lá, meus amigos, não tem petróleo, não tem ouro, não tem terras raras. Mas aí os Estados Unidos estão super interessados na democracia da Venezuela. Não é mesmo? Onde tem muita terra rara e onde tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então, é para isso, né, que nós estamos aqui. No próximo vídeo teremos um assunto específico, né, que a gente vai trabalhar bem ele.